bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, né? Hoje nós vamos para mais uma aula de revisão. Hoje nós iremos falar sobre reações químicas, substâncias químicas. E no finalzinho da nossa aula, nós vamos fazer um experimento. Esse experimento que eu vou fazer aqui, você também pode fazer na sua casa. E é claro, desde que esteja acompanhado de alguém da família, tá bom? Vamos lá relembrar, né? O que são substâncias químicas. Nas substâncias químicas, a gente tem substâncias químicas simples e substâncias químicas compostas, tá? Na tela de vocês, tá aparecendo aí duas imagens, né? Uma imagem de substância simples e a outra de substância composta, tá? Os químicos, eles vão considerar uma substância uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Como eu falei para vocês, a gente tem as substâncias simples e as compostas. O que vai diferenciar uma substância simples da composta? Vamos lá. Eu sei que eu tenho uma substância química que são dois elementos químicos ou dois átomos que se unem para formar um elemento, né? Então vamos lá, vamos aqui. Substância química simples. A simples, ela é formada apenas por um tipo de molécula. Vamos lá, eu tenho H2. Meu H2 significa que é meu hidrogênio. Por quê? Lá na tabela periódica que a gente conversou na aula passada, vocês lembram que o elemento químico é representado por uma letra, né? Então, a letra H, ele é o hidrogênio. O H2 significa que eu vou ter o quê? 2 átomos de hidrogênio, certo? Esse número 2 aqui, ele vai me representar o índice de atomicidade, tá? É a quantidade de átomos que tem naquele elemento químico aqui, ó, naquela substância química, perdão. Naquela substância química. Então, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, né? Certo? Que vai formar a minha substância simples. Uma substância composta, eu vou ter, vamos lá, composta. CO2. Vamos lá, o CO2. Eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Por que eu tenho um átomo de carbono aqui que eu falei? Quando a gente tem apenas um átomo, a gente não precisa escrever. Eles vêm assim, certo? O índice de atomicidade é aqui, ó, CO2. Então, eu tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Isso significa que a minha substância química é composta. Vocês conseguiram entender? Vamos aqui, ó. Um átomo de carbono vai ser o verdinho aqui. E 2 átomos de oxigênio. Conseguiram visualizar aí? Então, eu tenho mais de um elemento químico nessa substância. E aqui eu tenho apenas um elemento químico nessa substância. Entenderam? Então, CO2 é uma substância química composta e hidrogênio é uma substância simples, tá? Uma substância química simples. Ok? Beleza? Clareou aí as ideias para vocês? Relembrou a nossa aula passada, lá no início do ano, praticamente? Então, bora lá. Na tela de vocês estão vendo aí umas imagens, certo? E alguns conceitos. Vamos ler juntos. As moléculas são entidades formadas pela união de 2 ou mais átomos, né? É o que a gente acabou de fazer ali no quadro. Para representar as moléculas de uma substância, seja ela simples ou composta, os químicos vão utilizar fórmulas. As fórmulas, a gente acabou de desenhar uma ali no quadro, só que a gente vai ver que tem outros tipos de representações das fórmulas também, daqui a pouco, tá? Na fórmula que representa a molécula de uma substância, são colocados os símbolos dos elementos que tomam parte de sua composição e números, e os índices de atomicidade. Quando eu falo para vocês que são os índices de atomicidade, eu já expliquei, certo? Que é o quê? Esse númerozinho aqui embaixo, que é o 2. Agora, quando eu falo que eu vou querer colocar o número da composição lá, então vamos lá um exemplo. Quero falar que eu tenho 2 moléculas de água. Como é que eu vou fazer esse exemplo? Bora lá. 2, H2O. H2O não é a fórmula da água? Certo? Então, eu quero falar que eu tenho 2 vezes o H2O, eu tenho que colocar o número 2 aqui na frente da molécula, tá bom? E aqui eu tenho quem?
o meu índice de atomicidade. Significa que eu tenho duas moléculas de hidrogênio e aqui eu tenho um aqui escondidinho, né? E eu tenho uma molécula de oxigênio. Tá bom? Entenderam? Beleza, né? Outra fórmula molecular que a gente usa e sempre eu posso dizer para vocês que é o do cloreto de sódio, que é o NaCl, ó. Vamos lá. Na, que é o sódio, né? E o Cl, que é o cloreto. Alguém sabe o que significa essa fórmula química aqui? Quem lembra? Bora lá. Você usa todo dia na sua casa. É o sal de cozinha, gente. É o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Entenderam? Como que fica as fórmulas? CO2, já mostrei para vocês, que são os mais comuns, né? Aqui como exemplo de uma substância composta. E a água também, a fórmula da água, H2O, que também é uma substância composta que está bem presente no nosso dia a dia. Outra substância simples, que eu só dei o exemplo do hidrogênio, né? Vou dar outra para vocês, é o O2, que é o oxigênio que faz a gente respirar, né? Ó, O2. Ai, eu não vivo sem você. Não, você não vive sem oxigênio, tá? E qual é o número de índice de atomicidade dele? 2, né? Então, significa que tem 2 átomos de oxigênio. Representado, ele fica com, aqui ó, 2 átomos, certo? 2 átomos bonitinhos ali, tá bom? Bora lá, galera. Lembra que eu falei para vocês que as representações das fórmulas químicas são além dessa fórmula aqui que eu falei? Essa fórmula aqui a gente chama de fórmula molecular. Além da fórmula molecular, a gente tem a fórmula eletrônica, a estrutural e a geométrica, tá bom? Na aula passada eu falei para vocês sobre distribuição eletrônica. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, é importante na hora da gente representar uma fórmula química, tá? Porque na fórmula eletrônica a gente vai contar quantos elétrons tem ali para ficarem tudo certinho. Vocês vão aprender isso ano que vem no ensino médio, mas pelo menos a base do que é uma fórmula eletrônica, do que é uma fórmula molecular, vocês vão saber a diferença. Não vão chegar lá perdidos, meu Deus, o que é isso? Não, vocês vão relembrar da nossa aula aqui, podem assistir quantas vezes quiserem, né? E aí vocês vão ter uma noção melhor, tá bom? Bom, a gente vai ver agora sobre reações químicas, né? E aí, o que é uma reação química? O que você acha que é uma reação química? O que vocês lembram sobre isso? Uma reação química é tudo aquilo quando a gente vai transformar, né, a composição molecular da matéria. Uma reação química, ela é diferente de uma transformação física, certo? Vocês lembram que na aula passada a gente explicou sobre os estados físicos da matéria? De que do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, vaporização, ebulição. Lembram desses conceitos, né? Então, quando a gente modificou o estado físico da matéria, a gente não modificou a composição molecular da matéria. Aqui, na transformação química, a gente vai modificar a composição molecular da matéria. Entenderam? Por que a gente vai modificar? Porque na reação química eu tenho dois elementos químicos, né? Eu tenho 2 substâncias químicas que eu vou unir elas. A partir daquela união elas vão sofrer transformações e vai dar em outro tipo de reação química, entendeu? Na reação química a gente tem o que nós chamamos de reagentes e produtos, tá? Quando eu falo para vocês o que é um reagente, reagente eu posso dizer que é o meu elemento químico, né, que é a minha substância química inicial. Vamos lá, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. H2, que é hidrogênio, tá? Mais oxigênio. Oxigênio tem um átomo porque ele tá o quê? Escondidinho aqui. Acabei de explicar isso, beleza? Então, o O se chama oxigênio porque ele é o que está na tabela periódica apresentado pela letra O. Hidrogênio, H2, que também está representado na tabela periódica, tá bom? Na aula sobre tabela periódica, vocês vão rever por que eu estou falando que o H aqui eu estou chamando de hidrogênio, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 moléculas, 2 átomos de hidrogênio, né? Então, aqui, ó, 2 de hidrogênio. Vou juntar ele com o meu átomo, deixa eu pegar outra cor aqui, com um átomo de oxigênio, certo? Ele vai sofrer uma transformação química, tá? Essa transformação química, ela vai ser através de calor, de luz, né? Luminosidade. Quando ela passar para cá, ela vai ter uma precipitação, certo?
E aqui eu vou ter um produto final, meu estágio final, que vai ser outra composição molecular, que vai dar o quê? Vamos lá, vai juntar o meu oxigênio com as minhas duas moléculas, vou botar aqui mais bonitinho, com minhas duas moléculas de hidrogênio. Isso aqui agora é um só. Antes eles estavam separados. A partir do momento que eu juntei eles, que teve a reação química, eu formei uma só. Que é quem? Que é minha água. Lembra que eu acabei de falar para vocês substância simples e composta? Aqui eu vou ter uma substância composta. O final de tudo a gente chama de produto. No início, estágio inicial de tudo, eu chamo de reagente, tá? Então, meu reagente é tudo aquilo inicial e o meu produto é tudo aquilo final. Tranquilo até aí? Tá? Vamos dar uma olhadinha no slide de vocês lá, que tem um exemplo que está na apostila, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo aí que eu estou explicando sobre o que é reagente, o que é produto, né? Os reagentes são os componentes originais que se misturam e reagem entre si, e produtos que é o que resulta da reação depois da transformação, é o que eu expliquei. Aí vocês têm o exemplo do carbono e do gás oxigênio, que vão reagir, né? Que vai ocorrer uma transformação, e aí você vai ter formado o gás carbônico, tá? Dessa reação química, tá bom? Quando eu vou fazer uma reação química, é importante que os meus elementos químicos, eles tenham uma afinidade entre si, tá? Porque se caso eles não tiverem uma afinidade, se eles não reagirem entre si, não vai ser possível essa equação aqui, tá bom? E no slide de vocês aí, na tela de vocês, está aparecendo aí o cloreto de sódio, né? Que é o sódio mais o cloro. Tem até um memezinho aí que eu já usei com vocês, né? O sódio vira pro cloreto e fala assim: cloreto, eu simplesmente amo ficar abraçado com você. Aí o cloreto todo pomposo, né? Todo empolgado fala: ih, sódio. Então, por que eles estão abraçadinhos entre si? Porque ambos possuem afinidade, tá bom? Eles vão ter uma afinidade entre si. Vocês estão vendo aí como é que tá a reação da molécula no slide, tá? Do sódio e do cloro. Bom, quando eu falo de reação química, eu não posso deixar de falar sobre as duas principais leis das reações químicas, tá? Que é a lei de Proust e a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação de massas, tá bom? A lei de Lavoisier é aquela de que fala que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Tudo na vida vai se transformar. E aí, é a lei de Lavoisier que nós vamos utilizar hoje quando eu vou fazer um balanceamento para vocês, um exemplo, tá bom? Vai dizer o quê? Que a mesma quantidade de massa no meu estágio inicial tem que ser a mesma quantidade de massa do meu estágio final, certo? Ou seja, a mesma quantidade que eu vou ter aqui no reagente vai ser a mesma quantidade de massa que eu vou ter no meu produto. Aí vocês estão se perguntando, eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui e 1 de oxigênio, certo? Para ter o quê? H2O. Beleza? Beleza. Só que aí a gente vai agora para fazer o balanceamento químico, que vocês vão entender um pouquinho melhor o que é isso aí. Bora lá para a tela de vocês. A gente tem aí os reagentes e o produto, né? O reagente aí que a gente colocou foi um átomo de carbono e 2 de oxigênio, tá? Eles vão reagir entre si e vão ter o quê? Um CO2, 1 de carbono e 2 de oxigênio, tá? Ficou balanceado aí. Só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio embaixo, que é o exemplo da água, né? Significa o quê? O que eu preciso ter para ter a mesma quantidade de átomos de hidrogênio e de oxigênio juntos? Que eu preciso fazer o quê? Balanceamento químico, que vocês estão vendo aí, né? Balanceamento químico, gente, pode ser por várias maneiras, por tentativa, por adição, por decomposição, né? Para ter uma reação química, a gente já sabe que a reação química é a transformação da composição molecular, certo? Só que nas reações químicas a gente pode contar com 4 etapazinhas, né? Então vamos lá. Primeiro vai ter um desprendimento de um gás. Segundo, vai ocorrer uma precipitação, uma geração de calor ali, para que ela possa reagir. Terceiro, eu posso falar para vocês que vai ter
uma liberação de calor ou a absorção, né? E quarto, uma mudança de cor. Antes da gente fazer o balanceamento químico, eu queria falar isso com vocês, tá? Um exemplo é quando a gente faz a digestão. A gente vai lá, come um chambari, certo? Fui lá e comi um chambari. Aquele chambari vai o quê? Vai sofrer uma reação química dentro do meu corpo. A partir do momento que eu comi muito, logo depois do almoço, ainda mais aqui, você vai sentir o quê? Um calor, né? Certo? E o meu estágio inicial, o meu chambari era de uma cor. E quando o meu chambari terminar seu estágio final, ele também vai ocorrer o quê? A mudança de uma cor. Então, um exemplo bem prático do nosso dia a dia sobre reações químicas aí para vocês, beleza? Dentro das reações químicas, eu falei para vocês que tem que ter a mesma quantidade de massa no nosso estágio inicial, que é o nosso reagente, tem que dar no nosso estágio final, que é o nosso produto, certo? Para que isso aconteça, a gente tem que ter o balanceamento da equação química, tá? A gente vai ocorrer isso aqui, ó. A gente vai balancear as nossas equações. Então, bora lá. Eu tenho aqui duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio e o produto final tá H2O, certo? Aqui ela já está balanceada, né? Vamos ver como que tá o processo, como que é o processo. Vamos lá. Eu tenho que ter a mesma quantidade de hidrogênio aqui, certo? Então, para que isso ocorra, eu vou fazer o quê? Meu balanceamento químico por tentativa, que eu vou colocar o número 2 aqui na frente. Esse meu número 2, ele vai multiplicar com o meu índice de atomodicidade, que é o 2. Então, 2 vezes 2, que é 4, né? Então, o que significa que eu vou ter 4 hidrogênios. 2 vezes 1, eu vou ter o quê? 2 vezes 1? Vou ter o quê? 2, né? 2 oxigênio, certo? Olha aqui, ó. 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter o quê? 2 moléculas de H2O, que elas já estão aqui, ó. O2, eu vou ter o quê? 2 moléculas de H2O, certo? Olha o índice de atomicidade aqui que eu coloquei para vocês verem. Olha aqui, ó. H2O. Beleza? A aula de hoje a gente fica por aqui, que é sobre reações químicas, tá? Espero que tenha acrescentado mais um pouquinho com vocês. E a aula que vem a gente vai fazer nossos experimentos que você pode fazer em casa também, beleza?